Bom dia, mais um dia de março. Sabem que recebi um vídeo muito legal falando sobre a tal de teologia da dominação. Eu não conhecia com este nome, já conhecia mais ou menos a estrutura ideológica deste movimento religioso que nasce nos Estados Unidos. São derivações importantes de um determinado tipo de crença religiosa, onde o importante não é a crença em si, mas sim gerar um movimento que faça desta crença um todo hegemônico sobre a sociedade, portanto, um procedimento que lida a partir de ideias que se compõem de variáveis que estão no mundo da política e não da religião. Eu achei bem interessante. Eu vou falar com mais vagar sobre isso. E os neopentecostais, claro, são os mestres nestas coisas. Por exemplo, a partir dessa teoria da dominação, da teologia da dominação, é possível compreender, por um outro viés, as relações do neopentecostalismo com Israel, com o Estado de Israel, com aquela região do planeta. É possível compreender a construção do poder político da Igreja Universal do Reino de Deus. É muito interessante e vale a pena compreender isso. Por quê? Porque a cada dia os malafaias da vida, os Edires Macedo e os outros tantos estão sendo, vamos dizer assim, têm exercido menos pudor nas suas pretensões políticas. O Congresso Nacional já conta com uma bancada evangélica gigantesca. E eu sempre digo, não misturem todos os evangélicos. Nem todos pensam como pensam e praticam os neopentecostais. Aqueles da teologia da prosperidade, na verdade, fazem uma transição. Eles passam para a teologia da dominação. É muito interessante porque isso revela, inclusive, o padrão de referência bíblica que eles adotam. Porque eles já faziam uma misturada entre Novo e Velho Testamento. Não esqueçam, os evangelistas, portanto, a origem dos evangélicos está no Novo Testamento e não no Velho Testamento. Mas eles já traziam elementos do Velho Testamento há tempos, né? E agora, o que parece, estão cada vez mais abandonando o Novo Testamento, ou seja, o testamento a Bíblia de Jesus Cristo, dos evangélicos, dos apóstolos, né? É muito interessante ver isso, porque isso está posto no nosso cotidiano. Se eu falo, por exemplo, do genocídio que o Estado de Israel está praticando em Gaza, imediatamente eu sou tratado como antissemita. Se eu digo que é necessário tolerar as igrejas de outros credos, as religiões de matriz afro, eu sou tratado como filho do demônio. Se eu entendo que existem necessidades importantes a serem resolvidas na esfera social, onde as pessoas devem ter, no mínimo, igualdade de oportunidades, eu sou tratado como comunista. E assim por diante. Vejam, na nossa sociedade atual, ninguém mais quer conversar com ninguém para simplesmente produzir uma troca da ideia. Não. Normalmente, as nossas conversas, especialmente pelas redes, por esta cloaca que a grande tecnologia da humanidade trouxe, ela se dá para convencer o outro. Eu falo, eu expresso, eu digo o que penso, não para dizer o que penso ou simplesmente por falar ou trocar uma ideia, mas com o nítido desejo de convencer. E se não converter, aniquilar aquele que pensa diferente de mim. Esses tempos são tempos terríveis porque nós os vivemos em todos os ambientes. Nós os vivemos na escola, no jardim de infância, quando os pais levam os filhos, no futebol, na família, e etc, e etc, e etc. Esses novos tempos, onde a Micheque, por exemplo, na Avenida Paulista, disse com todas as letras, chegou a hora de misturar, sim, política com religião.
ela expressa com todas as letras essa matriz de poder que vem se gestando a partir dos Estados Unidos e que tem representação já em inúmeros países. Vejam Hungria, Polônia, olha aquele bosta lá do Chega em Portugal, e etc, etc, etc. Nem falo aqui pelo Brasil, que somos obrigados a conviver todos os dias. Até quando conseguiremos, não sei. Né? Ou seja, até quando eles permitirão que convivamos no mesmo espaço territorial que eles, não sei. Porque a pretensão é a pretensão da hegemonia fundamentalmente religiosa, que gera um tipo de poder autocrático quase que absoluto. Modelos, vejam, o Irã, que já disse esses dias. O Irã, até ali, década de 80, não tinha sofrido a revolução dos ayatolás. Dali para frente, com a queda do Shah, do Reza Pahlavi, os ayatolás tomaram conta e está aí o que vocês estão vendo. Isso chama-se teocracia. Ou seja, não basta ter uma religião, tem que ter a religião do dono do Estado, do dono das armas. Ah, falando em dono das armas, isso lembra alguém? Pois é. Mas é isso. Em algum dia de março, falando e pensando, e com a nítida sensação de que as coisas não devem melhorar. Tá bom? Mas de qualquer jeito não vamos desistir. Não está morto quem peleia, já dizia a ovelhinha no meio de 50 lobos.